Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, porque lá eu divulguei, né, a Semana Arte da Sedução, que vai rolar semana que vem, gratuita, não é? Onde eu vou disponibilizar vários conteúdos sobre a arte da sedução gratuitamente para vocês, de 14 de novembro a 21 de novembro, e vocês podem participar gratuitamente se inscrevendo no link aqui da descrição, não é? E quando eu divulguei, recebi algumas perguntas, obviamente, né, sobre relacionamento amoroso, sobre sedução e tal. Uma delas que eu recebi mais uma vez, né, mais de uma vez, eu até já respondi lá, mas eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, porque eu acho que é um tema bem importante pra gente abordar, não é? Que é a pergunta como lidar com alguém que só quer transar comigo, só quer saber de sexo em relação a mim, não é? E vamos falar desse tema, é um tema importante, é um tema interessante, e na verdade até é muito importante que a gente já comece fazendo a seguinte delimitação, né? Há muitas linhas que eu posso seguir em relação a este tema, beleza? A moral, né? Enfim, uma série de linhas que a gente pode trazer, mas a que eu vou me especificar agora é a da arte da sedução, porque é, inclusive, o tema que vocês estão mais interessados no momento, é o tema que a gente vai explorar ainda mais semana que vem, não é? Para quem se cadastrar, e é muito importante que a gente entenda bem, principalmente com a arte da sedução como centro dessa discussão, beleza? Bom, vamos lá. Como eu já expliquei, os meus alunos do treinamento completo já sabem, e eu já falei algumas vezes aqui no meu canal também, um dos pontos centrais da arte da sedução é qual? Né? Retardar a satisfação. Inclusive, é outro tema que eu recebo muitas perguntas, né? Que espero trazer bastante conteúdo para vocês na Semana Arte da Sedução e explico detalhadamente dentro do treinamento completo, né? Mas basicamente, então, o que é? É o seguinte, eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, beleza? E eu quero que aquele desejo seja satisfeito, basicamente. Então, né, vamos pensar, saindo do relacionamento amoroso, né? Eu posso ter ter desejo de comer comida japonesa, né? Aquele desejo, ele vai brotando em mim. E veja, quanto mais tempo eu levo para satisfazer aquele desejo, maior se torna o meu desejo, não é? E mais, vamos dizer assim, mais maluco, né? Obcecado eu fico por aquilo, eu fico desejando, pensando, toda hora que eu tô com fome eu penso na comida japonesa e assim vai, não é? Bom, basicamente é isso. E o que acontece então na arte da sedução? Na arte da sedução é a mesma coisa, né? Mas só que é muito mais, obviamente, muito mais poderoso, porque é um outro tema, um tema muito mais complexo e profundo, que no caso é o relacionamento amoroso em si. Ou seja, para que a arte da sedução possa acontecer, é muito importante que você tenha a capacidade e a habilidade de retardar a satisfação. Perfeito? Então, até quando, por exemplo, dentro de toda a estrutura que eu vou explicar detalhadamente semana que vem, na Semana Arte da Sedução, né, a arte da sedução, ela tem toda uma estrutura, não é? E essa estrutura, ela vai sendo obedecida e no final, digamos assim, a este ponto do retardar a satisfação, ela vai sendo, de certa forma, retardada ali, não é? Para que, após um processo de sedução, quando a satisfação aconteça, aquilo seja muito mais forte. Qual que é, inclusive, de cara, obviamente, a reclamação dessa pessoa, né, que acaba, obviamente, infelizmente, fazendo o público feminino ser mais vítima, digamos assim, dessa dinâmica, é o seguinte, o cara, né, vai lá, e mais uma vez, não estou agora falando de aspecto moral, estou falando apenas deste contexto da arte da sedução e do retardar a satisfação, não é? O que acontece é, bom, geralmente, o homem é que desperta mais essa vontade de ser satisfeito sexualmente, perfeito? A mulher já tem uma dinâmica diferente, falo disso também no treinamento Arte da Sedução. E o que acontece? O que acontece é, o cara fica ali querendo seduzir a mulher para que aquela satisfação aconteça, não é? Então ele tá buscando ali o sexo de certa forma, e naquele jogo, né, dela resistir, né, deixar para depois e tudo mais, a sedução ela pode ir acontecendo, perfeito? Só que o que acontece? Hoje, numa sociedade que, infelizmente, é muito promíscua e totalmente hipersexualizada, a gente normalizou demais essa questão do sexo, perfeito? E ele é satisfeito assim, tá? Mais uma vez, eu não estou entrando na questão moral, que é muito importante, mas eu não estou entrando nela. Eu estou entrando agora no seguinte ponto. Se você pega e olha essa situação, tá? E percebe que, peraí, toda vez que eu satisfaço, eu perco a pessoa que eu, querendo ou não, estou interessada. Ou seja, eu vou lá cedo, não retardo a satisfação, logo o processo de sedução não acontece. Opa, você tem que ligar um alerta, para que, veja, mais uma vez, escolhendo o aspecto moral, mesmo assim, você não está conseguindo o que você quer. Então, por exemplo, né, no caso da mulher que perguntou isso pra mim, né, o que acontece, e muito provavelmente pelo tom da pergunta dela, é que quando ela cede, o cara some, né? Então, ou ele para de responder, ou ele não sei nada, né? Beleza. Só que
a necessidade volta, o desejo volta em algum momento. Como, por exemplo, da comida japonesa. Eu como, agora tá tudo bem, né? Por exemplo, ontem mesmo comi, né? Então tô tranquilo, não quero comer hoje, não quero comer depois de amanhã, e assim vai. Só que em algum momento aquele desejo vai voltar e eu vou querer satisfazer de novo. Perfeito? E aí, querendo ou não, quem vende comida japonesa ganha um certo poder sobre mim. Beleza? Porque se ficar me mandando flyers e tudo mais, vai aumentar a chance de eu comprar, porque eu tô com desejo ali. Né? Mais uma vez, é a mesma coisa na arte da sedução. A pessoa ela vai retornar o desejo, ela vai retornar na necessidade de satisfação. E você precisa entender, pensando assim, bom, peraí, entendido tudo isso que eu acabei de falar, se o centro da arte da sedução é retardar a satisfação, eu preciso buscar meios para que isso aconteça. Logo, qual é a grande confusão do ponto de vista da arte da sedução que está acontecendo com você? Veja, quando você pensa assim, ele só me procura pro sexo, né, para transar e tudo mais. Você vê da seguinte forma, eu estou sendo vítima desta dinâmica, pois ele só quer saber de mim pelo sexo, perfeito? Não é isso que, pelo menos, deveria estar acontecendo. É o que está acontecendo porque você cede o tempo inteiro, muito provavelmente. O que acontece, então, o que deveria acontecer é você, entendendo a estrutura da arte da sedução, retardar essa satisfação, perfeito? Pois se ele tem um desejo para ser satisfeito por você, quem está no controle da situação é você. Compreende? É lógico que há uma dificuldade e até uma espécie de confusão, porque veja, como nós estamos numa sociedade hipersexualizada, promíscua e tudo mais, acontece que, bom, se ele não conseguir com você, ele vai conseguir com outra e assim vai. E aí você, muitas vezes, por medo de perdê-lo, cede. Perfeito? Só que o que acontece? Você precisa entender que, veja, se o seu objetivo é ser não só mais uma, como ser seja a conquista, seja a mulher que vai, né, exercer certo controle sobre ele e por aí vai. Se você tem este desejo também, não é? Você precisa ter paciência para que isto aconteça. Qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, conforme ele, com facilidade e a qualquer momento, tem a satisfação dele, né, realizada, ou seja, o seu desejo realizado, o que acontece? Não há, como eu falei no último vídeo que eu postei aqui no meu canal, tempo para que você preencha o imaginário desta pessoa. Para que, por exemplo, você dê mais tempo para que haja um maior conhecimento, haja um maior florescimento do desejo. Para que aquele desejo pare, ou pelo menos ultrapasse a barreira do desejo sexual e corporal para algo mais profundo do que aquilo. Ou seja, quando eu pego e cedo, aquilo não tem tempo de mexer com o meu imaginário. Não tem tempo de eu ter um interesse, uma curiosidade maior, prestar mais atenção naquele objeto. Assim, né? É interessante, não estou te objetificando, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, pense o seguinte, um objeto de desejo. Né? Um objeto de desejo. E quanto mais eu não consigo consumir aquele objeto, mais eu o contemplo. Mas eu busco sentir o gosto daquele objeto, o toque daquele objeto ou qualquer coisa assim, e aí com isso aquilo vai me consumindo. Por que eu tô falando objeto? Porque como eu expliquei e vou explicar na Semana Arte da Sedução, a arte da sedução, ela querendo ou não acontece com uma série de outras coisas. Com filme, com peças de arte, né? Não é só relacionamento amoroso, por mais que obviamente o meu, né, foco central no treinamento e na Semana Arte da Sedução será esse. Né? E a semana, mais uma vez, você pode se cadastrar gratuitamente para participar. Tá? De 14 a 21 de novembro. Então, o que acontece? Você precisa, primeiramente, entender esta dinâmica. E quando você consegue entender, que é o que eu vou explicar semana que vem, a estrutura da arte da sedução, você, que está sendo, querendo ou não, vítima dessa dinâmica, você começa a, entendendo isso, ter mais paciência. O problema é que você muitas vezes não tem, se confunde e, querendo ou não, cede por medo de perder a pessoa. Só que o que você não percebe é que quando você cede, você se torna mais uma, e se tornando mais uma, não há a possibilidade da arte da sedução acontecer. Simplesmente isso. Então pode ser que, inicialmente, você não cedendo, você até sofra alguma coisa de tipo, ele vai para outra mulher, ou ele pare de te buscar porque ele acha que você está resistindo demais, ou qualquer coisa assim. A questão é a seguinte, você se valoriza nesse processo. E a partir do momento que você se valoriza, por mais que você ache momentaneamente que não esteja dando certo, porque fisicamente você não observa isso, e esse é um ponto da arte da sedução. Quando você entende a arte da sedução, você percebe que não são só sinais físicos que vão te dar aquela comprovação ou aquela aprovação. Você entende que algumas coisas levam tempo e é só você deixar mesmo. Você não pode observar.
Você não pode tentar entender. Você não pode achar que porque você não recebeu uma mensagem hoje dele ou dela, ele não tá mais pensando em você, né? Na verdade, é o contrário. É muito mais provável que quando você retarda a satisfação, quando você se coloca num lugar de contemplação e não de consumo, ou seja, dá satisfação para ele. Ao invés disso, você cede, você dá um passo atrás e você mostra que você é diferente. Opa, peraí. Naquele momento, por mais que ele rejeite e querendo ou não resiste, fique meio puto, vai, né? Ah, então deixa, sei lá. O que vai acontecer é que dentro da cabeça dele é por que não? Por que não comigo? Por que dessa vez não? Né? Caso você já tenha feito. Ou seja, aquilo vai fazendo com que as perguntas despertem a curiosidade dele ou dela, né? E essa pessoa fica pensando em você. E é neste momento que, se você souber direitinho as etapas da arte da sedução, você vai aplicando, não é? Tendo paciência e executando certos passos, para que na cabeça dessa pessoa haja o quê? Um preenchimento da sua presença. Então, mesmo que você não esteja lá, mesmo que ele não esteja fazendo o ato com você, você está no pensamento dele. Mesmo que ele talvez esteja com outra pessoa, em algum momento surge aquilo na cabeça dele, por que não ele? Por que dessa vez não? Ou coisas nesse sentido. Será que ela não gostou? Será que ela não me quer? Será que eu não fui o suficiente? E é neste processo que a arte da sedução pode florescer. Que é algo que eu também já expliquei e vou explicar na Semana Arte da Sedução, que é o processo de idealização. Então, junto com o retardar a satisfação, há um processo de idealização que ele é estraçalhado quando a satisfação acontece. Então veja, se, mais uma vez, né, saindo, eu quero comida japonesa e eu penso no restaurante X e eu não como lá, eu posso até comer em outro lugar, mas eu continuarei desejando comer lá. Porque eu olho as fotos, eu acho que é diferente, eu acabo desejando porque lá é mais recheado ou qualquer coisa nesse sentido, e eu querendo ou não vou sendo preenchido. Mesmo que eu esteja comendo aqui agora, mesmo que a minha satisfação seja um pouco realizada, eu vou olhar e vou falar, mas poxa, será que lá não é mais gostoso? Eu vou desejar ir para lá. Então na arte da sedução é a mesma coisa. Logo, o ponto central de toda essa discussão, que eu espero que você entenda, a idealização, o retardar a satisfação e por aí vai, que eu vou explicar mais detalhadamente, e principalmente a estrutura da arte da sedução na Semana Arte da Sedução, que você pode se inscrever aqui no link, tá? Para que você participe. Mas o ponto central é que quem está com o poder de tudo isso é você. Então, se ele te busca só por isso, beleza? Você não pode se colocar como vítima dessa situação. Você, na verdade, é protagonista. Você tem a faca e o queijo na mão, digamos assim. Você tem todo o poder para controlar a situação. O problema é que você precisa entender que os sinais físicos, o que seriam os sinais físicos? O que você enxerga de fato, o que você vê, o que acontece de fato. Eles não dão total noção, na verdade até mais te confundem, tá? Do que está acontecendo. Ou seja, você vê uma resistência dele, ou ele ficar puto, ou ele parar de falar com você, como o quê? Ah, ele não me quer mais, ele não tá mais nem aí pra mim, ou blá blá blá. Negativo. É muito mais provável que ele esteja puto e pensando em você. Veja, quando eu me irrito com alguém, o que acontece? Eu fico pensando naquela pessoa, né? E é muito provável que isso esteja acontecendo com ele. E quando ele se acalma, mais uma vez, você permanece, já que você não foi consumido, né? Utilizando esse vocabulário praticamente técnico para a gente entender um pouco mais da situação, você começa a se tornar um objeto a ser contemplado. E nesta contemplação, há o espaço, perfeito, para que a arte da sedução aconteça e floresça. Ou seja, é muito fascinante até quando você começa a entender isso. E o que acontece? Isso te traz um alívio, isso te traz uma tranquilidade. Ou seja, se você quiser receber, compreender mais para possuir um alívio, para possuir uma tranquilidade, participe da Semana Arte da Sedução, que será gratuita, que inclusive, a partir de outras perguntas que eu recebi, eu vou muito provavelmente liberar um bônus assim, que eu nunca liberei, e vai ser incrível para vocês, beleza? Mas só vai saber quem participar da Semana Arte da Sedução gratuitamente, clicando no link abaixo, fazendo sua inscrição e recebendo o link de todas as aulas que vão rolar de 14 de novembro a 21 de novembro, beleza? Espero que então, com essa explicação, você já comece a se tornar protagonista dessa situação e, claro, após a Semana Arte da Sedução, se torne ainda mais alguém que domina a arte da sedução e que de fato colhe os resultados daquilo na sua vida, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.